Abençoados com toda sorte de bênção, graça e paz. Quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Cláudio. Tudo bem, meus irmãos? Olha eu aqui mais uma vez para poder compartilhar com os eleitos e as eleitas do Cristo ressuscitado. Ok? Meus irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar um vídeo com vocês que está registrado no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 11. Isto, Hebreus, capítulo 10, versículo 11. Diz assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Palavra, né, para o nosso entendimento e para o nosso conhecimento. Então nós vemos, mediante este versículo, né, eu gostaria de colocar um tema para esta mensagem. Quero ser rápido, né, concluir aqui esse raciocínio, esse entendimento. Não quero demorar muito para que o vídeo não venha a ficar longo, ok? Gostaria de colocar um subordinado tema. O tema é: o sacrifício de Cristo é definitivo, ok? Este é o subordinado tema para esta mensagem. O sacrifício de Cristo é definitivo. Meus amados, queridos irmãos, eleitos, eleitas do Cristo ressuscitado, nós vemos que antes da lei, ou por que não dizer antes da cruz, quando a lei de Moisés estava estabelecida, a qual os sacerdotes faziam sacrifícios, nós vemos que a palavra nos revela que eles iam dia após dia, né? Ele se apresentava dia após dia e ministrava, né? Como diz a palavra, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podia tirar os pecados. Então os sacerdotes, eles ministravam, eles dia após dia estavam ali oferecendo sacrifícios, e nunca esses sacrifícios que eles faziam podiam remover o pecado deles, ou tirar de uma vez o pecado deles. Todo sacrifício que eles faziam apenas cobria, e logo em seguida eles se encontravam ou se achavam em pecado de novo. Então nós vemos que esse sacrifício aí que os sacerdotes faziam, tinham que estar ali dia após dia, né? Tinha que estar ali dia após dia oferecendo sacrifícios para tentar remover o seu pecado, para se santificar. Mas nós vemos que isto não valeu de nada. É o que diz a palavra. Ora, Hebreus 10, 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, presta atenção na palavra, nunca é nunca, meu amado, podem tirar pecados. Então os sacrifícios que eles faziam nunca tirava o pecado, nunca removia o pecado. Você que as mulheres conhecem aí muito bem, quando vai lavar a sua roupa, ela compra ali um sabão, né? Um sabão bom ali para remover a sujeira. E quando elas compram ali um sabão, né, em pó, bom, uma marca boa, né? Então quando ela vai lavar a sua roupa, ela sabe que aquele sabão é bom e remove tudo a sujeira. Agora eles, os sacerdotes, eles iam lá para tentar remover os seus pecados, as suas iniquidades, e não removia, porque não adiantava. Nós vemos aí que o povo de Israel, antes da cruz, todos nasciam no pecado.
todos nasciam no pecado. O pecado estava enraizado. O pecado estava enraizado. E todos que nasciam ali até o ano 70 nasciam no pecado. Nós vemos que quando Jesus ele morre ali, na sua morte, esse pecado é aniquilado, mas haveria ainda essa parousia da morte de Jesus até o ano 70, que a lei ainda estava estabelecida. Então a lei ainda estava apontando, né, o pecado deles quando eles cometiam, mas Cristo já tinha feito o sacrifício na cruz, removendo o pecado deles. Então o sacrifício de Cristo, ele foi definitivo para arrancar esse pecado que estava enraizado no povo de Israel. Você entende, meu querido? Isso é maravilhoso de poder entender isso, amados. Então nós vamos ler em Romanos 3:23, olha o que diz. Romanos 3:23, nós vamos ver essa verdade pela palavra do Senhor. Abra aí na sua Bíblia, Romanos 3:23. É uma palavra bem conhecida, mas é bom nós ler na Bíblia, né? Olha o que diz aí. Romanos 3:23. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós vemos que todos os judeus ali estavam destituídos da glória de Deus, devido ao pecado que estava enraizado. Você entende? Eles estavam destituídos da glória de Deus, devido ao pecado. E nós vemos que todos que nasciam no pecado. Davi disse, Salmos 51, versículo, se eu não me engano, 5, que, vamos ler lá em Salmos, rapidamente. Olha o que diz em Salmos, do número 51. Nós vamos entender que todos ali já nasciam no pecado, amados. O pecado estava enraizado. Salmos, do número 50, vamos conferir aqui, deixa eu conferir aqui, versículo 5, olha, é isto, Salmos 51, versículo 5, diz assim: eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então todos que nasciam ali, irmãos, judeus, né, nasciam no pecado, e isto até a morte de Jesus. É bem verdade que a lei ainda estava estabelecida, estava acusando eles ali, isto até o ano 70 da morte de Jesus, até a parousia, nós chamamos de parousia, da morte de Jesus até o ano 70. A lei precisava ser findada. Qual foi findada? Foi destruído. O templo deveria cair para acabar o sacerdote, acabar aquele círculo religioso. E isto se acabou na destruição do templo. Jesus profetizou a destruição do templo no ano, livro histórico de Mateus, capítulo 24, versículo 1, 2 e 3. Ele profetizou a respeito dessa destruição de Jerusalém. Ele falou que não ficaria ali no pedra sobre pedra. Ele falou que aquele templo seria destruído. E foi destruído no ano 70, aonde acabou o sacerdote. Acabou aquele movimento religioso judaico. E ali estabeleceu a graça do Cristo ressuscitado. Glória a Deus. Então nós vemos que todos que nasciam no pecado. Mas nós vemos, amados, que devido à vinda de Jesus, o sacrifício de Jesus, isto acabou. Vamos ler aqui rapidamente? Olha o que diz em Tito 2,14. Tito 2,14. Vamos ler? Olha o que a Bíblia nos ensina. Tito 2, versículo 14. Diz assim: que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso e de boas obras. Então nós vemos aqui o sacrifício de Jesus, o que definiu para os irmãos judeus, para todos aqueles que viviam antes do ano 70. Olha o que fez o sacrifício de Jesus.
que se deu a si mesmo. Quem foi que se deu a si mesmo? Jesus, e isto por nós. Paulo está escrevendo isso daqui, ou Tito, Paulo está escrevendo a Tito, né? E diz assim, que se deu a si mesmo por todos nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso e de boas obras. Foi o sacrifício de Jesus que fez isso, amados. Vamos ler ainda Hebreus 10:10, vamos voltar lá em Hebreus 10:10, olha o que diz. Hebreus 10:10, olha o que diz. Diz assim: e nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Está aí, amados. Nossos irmãos lá foram santificados pelo sacrifício, né? É nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Os sacerdotes precisavam fazer todo dia e não se purificava. Só que a morte de Jesus foi uma vez para sempre. Ok? Meus amados, fique com essa palavra. O sacrifício de Cristo é definitivo. Ok?